Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje é dia 4 de novembro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Carlos Borromeu. A obra de São Carlos Borromeu poderia ser resumida em duas palavras: dedicação e trabalho. Mas para fazer justiça, como ele sempre pregou, temos de acrescentar mais uma, sem dúvida, a mais importante: humildade. Oriundo da nobreza, Carlos Borromeu utilizou a inteligência notável, a cultura e o acesso às altas elites de Roma para posicionar-se na frente, ao lado e até abaixo dos pobres, doentes e principalmente das crianças. Carlos Borromeu nasceu no dia 2 de outubro de 1538 no castelo de sua família, na cidade de Arona, perto de Milão, na Itália. Seu pai foi o milionário conde Gilberto Borromeu. Sua mãe se chamava Margarida de Médicis. Ela pertencia à mesma família nobre e influente na sociedade italiana e na igreja. Carlos foi o segundo filho. Os pais de Carlos Borromeu seguiram o hábito da época, entregaram-no para o serviço de Deus quando ele completou 12 anos. Por uma grande felicidade, o menino tinha grande vocação religiosa e encontrou-se muito feliz no caminho do serviço a Deus. A sua vocação religiosa era bastante acentuada. Além disso, era penitente, cheio de piedade e caridade para com todos os pobres. Carlos Borromeu tornou-se um estudioso aplicado e se destacou pela inteligência e sabedoria. Diplomou-se em direito canônico com apenas 21 anos. Um ano depois, entusiasmado com a fé e com grande ardor missionário, ele funda a Academia para Estudos Religiosos. Esta academia teve total aprovação da Santa Sé. Carlos Borromeu era sobrinho do Papa Pio IV, e isso o estimulava a seguir adiante no caminho da fé e não nas glórias humanas. Ele queria viver uma vida afastada como monge, porém, por causa da sua sabedoria e inteligência, com apenas 24 anos já era sacerdote e já tinha sido sagrado bispo de Milão. No cargo, ajudou a organizar a igreja e dedicou-se à evangelização. São Carlos Borromeu, sentindo-se bastante atraído pela vida monástica e contemplativa. Por causa disso, pensou seriamente em renunciar ao seu cargo à frente da arquidiocese. Porém, o seu amigo, o venerável Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, então arcebispo de Braga, conseguiu dissuadi-lo desta ideia. Dom Bartolomeu o ajudou a perceber que naquele século, repleto de maus exemplos dados pelo alto clero, seria melhor que São Carlos Borromeu, um nobre vindo de família milionária e sobrinho do Papa, desse um exemplo de vida pobre, humilde e santa como arcebispo. São Carlos Borromeu viu neste conselho a vontade de Deus e acatou, permanecendo arcebispo de Milão. Seguindo os conselhos de Jesus e os do seu amigo Dom Frei Bartolomeu, São Carlos Borromeu foi utilizando todos os seus bens, e eram muitos, na construção de hospitais, albergues para os pobres, casas de formação para os sacerdotes e religiosos. Além disso, teve atuação forte no Concílio de Trento e levou adiante as reformas sugeridas por esse concílio. Ele promoveu a adoção de disciplina mais rígida para os padres religiosos. Com isso, ele criou hostilidades com aqueles que não estavam dispostos a abrir mão dos seus privilégios. Porém, não se preocupava com isso. Por causa da disciplina que instaurou para o clero, São Carlos Borromeu chegou a ser vítima de um atentado enquanto estava em oração na sua capela. São Carlos Borromeu, porém, saiu ileso e perdoou generosamente aquele que atentara contra a sua vida. Em 1576, a peste negra chegou a Milão. Milhares de pessoas morreram. Mais de 100 padres também faleceram, contaminados pela peste quando ajudavam os doentes. São Carlos Borromeu
foi bastante atuante em meio a essa mortandade, visitava e dava assistência a todos os contaminados que conseguia. Levava a eles os sacramentos da igreja e o consolo da fé no meio da dor e do sofrimento. Não tinha receio nem precauções, ao se misturar com os doentes. Sofrendo por ver tantas mortes inocentes, flagelou-se em praças públicas pedindo perdão a Deus, exercendo o seu sacerdócio em nome do seu povo. Esse trabalho incansável, porém, consumiu suas forças, tanto que um dia a febre o pegou. Ela não matou de vez, mas tirou-lhe todas as forças e minou seu corpo lentamente. Depois disso, conseguiu fazer muito menos e alguns anos depois faleceu, com apenas 46 anos. Antes de morrer, proclamou-se feliz por ter seguido em toda a sua vida os ensinamentos de Cristo e pela graça de poder encontrar-se com o Senhor de coração puro. São Carlos Borromeu, ele faleceu no dia 4 de novembro de 1584, estando em sua sede episcopal. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Paulo V em 1610. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.